E temos novidades sobre o Coringão, fiel. Últimas notícias aí do Corinthians antes do jogo de amanhã contra o Vasco na Neoquímica Arena. Vamos falar aí do contrato de Thales Magno, vamos falar também sobre a Angileri, que seguramente estará voltando. Uma declaração que foi feita aí por Ramon Dias pós a derrota para o time do Huracan na Sul-Americana. Enfim, são muitas novidades, muitas notícias. Fica ligado no canal aí, fica até o final do vídeo para você ficar por dentro de tudo. Mas antes, já chega aí dando aquele like, aquela moral no canal. Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sino e deixe seu comentário aí qual o seu palpite para o jogo de amanhã, Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena às 6h30 da tarde. Inclusive a gente vai estar lá e vamos fazer o pós-jogo direto da Arena. Então, bora lá para o vídeo. Porque agora quero falar do Corinthians, que já se prepara para receber o Vasco da Gama pelo Brasileirão e aproveitou para anunciar. O anúncio foi do contrato do Thales Magno, renovado e prorrogado. Vai, Corinthians! Thales Mágico! Thales Mágico! Thales Mágico! Ele dança! Ele dança! Thales Magno, 37 jogos, 8 gols. O empréstimo com o New York City dos Estados Unidos iria até agosto e foi estendido até o fim desta temporada pelo valor de R$5 milhões. Graças a Deus eu poder ficar no Corinthians, era uma vontade minha, que seja essa renovação, que seja de muito orgulho para mim, para minha família, que podemos desfrutar muito e conseguir seguir ajudando o Corinthians por muito e muito tempo. O Thales não é titular absoluto. Mesmo assim, dos 22 jogos na temporada, esteve em campo em 18, 7 deles iniciando a partida, e foi artilheiro do Corinthians no Paulistão com 5 gols. Tem até o fim do ano para convencer ainda mais e ser contratado em definitivo. Poder fazer a diferença em que precisar. Se for fazendo gols, eu posso marcar gols, se for dando assistência, eu posso, dribles e coisas assim. Eu acho que ajudando o grupo, ajudando a equipe, meus companheiros, e muita felicidade dentro de campo. Vai, Corinthians! De olho no tempo, ainda neste mês de abril, o Corinthians enfrenta o Vasco no sábado. Depois viaja para a Colômbia para encarar o América de Cali. Volta e tem o clássico com o Palmeiras na Arena Barueri. Continua com uma sequência em Itaquera, contra Fluminense, Sport e Racing do Uruguai. E ainda visita o Flamengo no Maracanã. Tudo isso em 22 dias. Após a conquista do título do Paulistão, a sequência das competições para o Corinthians começa de forma problemática, não apenas pelo empate na estreia do Campeonato Brasileiro e a derrota na Copa Sul-Americana. Soma-se aí as lesões do goleiro Hugo Souza, coxa direita, Rodrigo Garro, joelho direito e Angileri, coxa esquerda. Titulares que precisam de tempo para se recuperar. Tempo esse que o Corinthians não tem. O que queremos é que todo o plantel se trate de recuperar. Queremos que todo o plantel se recupere. Precisam jogar a cada 3 dias e a próxima partida é no sábado. E é preciso recuperar principalmente animicamente, porque fisicamente no Brasil se joga a cada 3 dias. Depois vamos jogar a nível internacional. Depois temos que jogar com o Palmeiras. Então é uma missão para o corpo médico, para nós de recuperar taticamente, corrigir os erros, porque tempo você não tem. Das ausências, a mais sentida é a do goleiro Hugo Souza, até porque a torcida já torce o nariz pelas atuações de Matheus Donelli. Mas o fato é que o tempo não é algo negociável no Corinthians. O Brasileirão também é muito importante. Vamos jogar com todo o melhor que temos. Que bom, né, Ramon Dias? Ronaldo, gostou dessa prorrogação de contrato? É um jogador que para você está sendo útil para o Corinthians? Sim. É um jogador diferenciado também, com qualidade, para quebrar linhas, né? Isso não aconteceu no último jogo, mas a verdade é que ele tocou mais a bola para trás, porque estava aquele ferrolho no meio de campo, ele não conseguiu também abrir. Mas é um jogador interessante, sim, rápido. É o que o Corinthians precisa, pelo menos para tentar contra-ataque quando o jogo estiver mais difícil. Edu, acabou aquela história de que só 11 titulares são importantes. Se você não tiver um elenco e peças de reposição, é muito difícil aguentar tantas competições até o final da temporada. Sim, Renata, e a gente está batendo essa tecla, né? De elenco, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, se você não tiver esse elenco, acaba dificultando mais ainda. E, é claro, se não tivesse renovado com o Thales Magno, quem que você ia contratar? Então, ele já está no clube, já está adaptado. Então, a gente vê que é um jogador que pode entrar em qualquer momento, até brigar por ser titular, né? De repente, quem não tiver legal ali, tirar e colocar ele titular, porque ele fez bons jogos. Ficou um ano, chegou na metade do ano passado.
foi importante no começo, depois chegaram outros reforços em que ele perdeu espaço. O início desse ano ele foi bem de novo, não fez um bom jogo contra o Huracan, como quase ninguém, mas é um jogador que, enfim, é importante, é uma alternativa ali. O Corinthians já tem dificuldades no ataque, então manter o Thales Magno até o final do ano, eu acho que torna-se uma alternativa interessante. E o Corinthians conseguiu e anunciou desta maneira no seu site a extensão do contrato até o fim dessa temporada. Então é uma preocupação a menos. Depois disso, acho que precisa reformular o seu sistema ofensivo, porque vai ser muito difícil pagar o que os americanos querem, né? É muito dinheiro. E eles não vão permitir também uma extensão de contrato, né, de empréstimo a todo instante, né? Uma hora o Corinthians vai ter que se decidir. E aí eu acho que vai ter que mudar a sua configuração ofensiva, buscar outros nomes e tudo mais, mas é algo para não se pensar agora. A gente está no mês de abril, era um contrato que iria até o final de junho e agora apenas no fim de dezembro. Beleza? Beleza. Vamos falar sobre outras situações. O Angileri, ele não atuou, o lateral esquerdo, diante do Huracan, por conta de uma tendinite na coxa esquerda, como tem tido tendinite, né, nos jogadores do Corinthians. Mas enfim, que é um problema muscular, né, uma inflamação nos tendões ali, aquela coisa toda. A informação é de que esse problema não é tão grave assim, e de que ele foi apenas preservado, né, por conta de dores e tudo mais, mas que deve retornar diante do Vasco da Gama neste sábado na Neoquímica Arena, jogo que acontece às 6h30 da tarde. É uma tendência, inclusive. O Ramon Dias chegou a dizer na entrevista coletiva pós-jogo que irá usar força máxima na medida em que o Campeonato Brasileiro é importante. E eu já falei para vocês, depois do empate fora de casa com o Bahia, bom resultado diante das circunstâncias, reservas, ressaca do título, jogo importante, fora de casa, contra um bom time, tudo certo. Mas você precisa confirmar em casa. Então, o Vasco da Gama, teoricamente, não disputa a mesma coisa que o Corinthians no campeonato. Então, o Corinthians precisa necessariamente fazer valer o seu fator local, precisa ganhar o jogo. E, com isso, precisa realmente focar todos os seus esforços nisso. O Ramon Dias, quando ele diz assim, vou utilizar o que eu tenho de melhor, força máxima, não quer dizer que vai todo mundo independentemente de qualquer coisa. Não, vai todo mundo que ele consegue ter à disposição. E o Angileri, se tiver recuperado, eu acho que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, porque de verdade não há substituto. E a gente falou, tá? Falei para vocês aqui que o Angileri, depois de 9 meses sem jogar, ele emendou uma sequência. Eu falei, vai ter algum momento que ele vai sentir, ele vai estourar, não tem como. Ele pode estar jogando aí com essa frequência, até surpreendeu todo mundo pela maneira como ele chegou, mas em algum momento ele ia dar uma oscilada, ou técnica ou física. Aconteceu, ele sentiu alguma coisa, né? Então é natural. Tomara que ele já retorne no fim de semana, porque é um acréscimo tremendo ali na lateral esquerda. Agora, tem outras situações que eu preciso falar com vocês, que se referem a Rodrigo Garro e Hugo Souza. Vamos começar pelo Hugo. O Hugo tem uma lesão muscular de grau 2 e o Corinthians não dá prazo de retorno, mas a gente sabe que na média os jogadores costumam retornar depois de uma lesão muscular de grau 2 após 3 semanas, de 3 a 4 semanas, o que daria cerca de um mês sem o Hugo Souza. Mas as informações que chegam é que o goleiro ele tem um tratamento, um cuidado, uma recuperação diferente de um atleta de linha. Então existe uma expectativa de que daqui a pouco essa recuperação possa acontecer antes desse período da média de 3 semanas. Ou seja, daqui a pouco em 1 semana, em 2 semanas, o Hugo já consiga estar à disposição. O que o Corinthians vai fazer? Avaliar o Hugo semana a semana. Ele vai trabalhando, fazendo fisioterapia, fazendo todo o processo, né, de recuperação dessa lesão muscular e essa cicatrização, e o Corinthians vai acompanhando para saber se o Hugo terá condições ou não. Como ele é um cara muito dedicado, muito profissional, que jogou no sacrifício muitas vezes, inclusive, eu acho aí que a gente pode ter uma antecipação de uma previsão inicial que era de cerca de um mês sem o goleiro titular do Corinthians. Talvez umas 2 semanas aí a gente já possa ter o Hugo Souza de volta. Então vamos ter que acompanhar. Assim seja. Rodrigo Garro. O Garro, como todos sabem, está em Madrid para, segundo o Corinthians, se submeter a um tratamento inovador da sua tendinopatia patelar, que é uma tendinite no seu joelho direito. E segundo o Samir Carvalho, e confirmado inclusive por outros portais,
ele foi realizar esse procedimento com um especialista que já trabalhou com o Memphis Depay no Atlético de Madrid. Hoje é um profissional que não está em clube algum, mas está lá em Madrid, e na Espanha tem vários profissionais renomados, especialmente na questão joelho, né? Tem o Ramon Cugá lá, que é do Barcelona, que trata o joelho do Suárez, que tratou o joelho de grandes craques do mundo, que todo mundo vai lá para se consultar com o cara. Esse não tem o nome, né? Mas é um cara do Atlético de Madrid, que hoje nem está vinculado a clube algum, que foi indicado pelo Memphis para que o Garro enfrentasse, né, realizasse esse tratamento. É um tratamento de fisioterapia com uso de choques e agulhas fisioterapêuticas. Agora tem o seguinte, esse tratamento, enfim, é um tratamento que vai durar cerca de uma semana, o Garro volta e continua a sua recuperação no Brasil. Existe uma expectativa de que o Garro fique pelo menos uns 2 meses afastado, o que seria bem problemático, né? A gente está falando aí de um jogador super importante, e outras pessoas dão conta de que daqui a pouco ele retorne apenas depois do Mundial, ou seja, apenas no mês de julho. A gente está em abril, maio, junho, 2 meses, dia 15 de junho começa o Mundial, se ele não voltar até o dia 15, somente no mês de julho, o que é uma pena, enfim, mas o Garro está tentando, né? Está tentando curar de uma maneira sem cirurgia esse problema que ele enfrenta no seu joelho direito. Para a gente fechar, o Ramon Dias, na sua entrevista pós-jogo, depois daquela derrota meio inexplicável, né, pela maneira como o time jogou, contra o Huracan, que surpreendeu o Corinthians dentro de casa, complicando a vida do Corinthians já na Sul-Americana. Um dos grandes questionamentos do jogo foi do porquê o Igor Coronado, por exemplo, demorou tanto a entrar. Quando eu falo Igor Coronado, eu estou falando não necessariamente do jogador, mas de um jogador com essa característica, porque o Corinthians precisava de um meia armador naquele momento e para muitos ele demorou para entrar. A resposta do Ramon sobre essa pergunta, sobre a demora para colocar o Igor Coronado, foi num sentido muito diferente daquilo que muitos imaginavam. Ele chegou e disse o seguinte, para eu usar o Coronado, eu teria que tirar o Memphis, e essa é uma decisão muito difícil. Oi? Porque, teoricamente, o Coronado e o Memphis, eles podem jogar juntos, como o Garro e o Memphis jogam juntos. O Memphis joga no ataque, o Garro é o meia. O Coronado entra como meia, o Memphis segue no ataque. Quando ele escala o Romero, o Memphis volta para ser esse meio-campista. Isso é uma questão que até então entendíamos como pontual. O Memphis faz essa função também. Auxiliou muito no primeiro jogo da final lá no Allianz Parque. Sabe fazer essa função. Agora, quando ele diz que para ele colocar o Coronado ele teria que tirar o Memphis e não o Romero, porque era simples, era tirar o Romero, colocar o Coronado, avançar o Memphis para o ataque e acabou. Mas quando ele fala isso, chama a atenção. Porque não faz sentido. O Coronado não disputa vaga com o Memphis, disputa vaga com o Romero. A questão é que o Memphis troca de posição. A menos que exista uma combinação, uma conversa, um acordo já do Memphis querer jogar como meia. Já que ele é o camisa 10, que ele seja esse cara mais centralizado, que ele tenha esse acordo com o Ramon. A partir de agora eu quero jogar por dentro. E aí o Ramon entenda que, não, eu não posso tirar o Memphis dali. Para eu botar o Coronado, eu vou ter que tirar o Memphis. Então eu não ponho o Coronado e eu deixo o Memphis dali. É estranho. Porque é só a gente usar o raciocínio do Rodrigo Garro. Se o Garro tivesse à disposição, ou quando o Garro voltar, ele vai dizer também que os dois se invalidam? Disputam a mesma função? Ou o Garro e o Memphis podem jogar juntos com aquele trio, Garro, Memphis e Yuri? Então não fez nenhum sentido essa declaração do Ramon, que começa a se perder nas entrevistas, que quando tem jogos da Conmebol Sul-Americana é ele que tem que ir para os microfones responder e não pode o auxiliar. E aí a gente vê como ele se perde, né? Porque o Emiliano traduz, inclusive, muitas perguntas que são feitas a ele, que ele não entende, mesmo estando há algum tempo já no Brasil. O Emiliano responde a maior parte das perguntas e o Ramon fica meio que, né? E aí, quando é jogo da Libertadores, que é o técnico que assina a súmula, ele tem que dar explicações e ele não consegue. Então, só um detalhezinho aí de que eu fiquei desconfiado com essa resposta do tipo, não.
E aí, o que eu vi no campo já não deu certo, e aí quando o técnico vai explicar, eu também não me convence, e aí fica difícil. Vamos ver o que acontece nesse jogo contra o Vasco, que é de fundamental importância. Tem um último dado que eu vou passar aqui para vocês antes de terminar o vídeo, de um canal aqui de Telegram, que eu estou, do Corinthians, que fala assim, ó. Desde que o estádio foi inaugurado, em 2014, o clássico entre Corinthians e Vasco aconteceu 7 vezes no local. Neste recorte, foram 6 vitórias para o Timão e apenas um empate. Ou seja, o Vasco nunca saiu de Itaquera com 3 pontos. Além disso, são 12 gols marcados para o Clube do Parque São Jorge e apenas 2 para os visitantes. Então, de 7 jogos, foram 6 vitórias do Corinthians, um empate, 12 gols marcados para o Corinthians e apenas 2 gols sofridos, 2 gols marcados para o Vasco. Até o ano passado, o Corinthians defendia um tabu com mais de uma década em vigência, quando não sabia o que era perder do Vasco da Gama desde 2010. Com a derrota em São Januário, no primeiro turno do Brasileirão, essa boa fase contra os rivais acabou caindo, mas sem afetar o desempenho em São Paulo. O time do povo não sabe o que é perder como mandante para o Vasco desde 2007 no Brasileirão daquele ano. Desde então, as equipes se enfrentaram pelo mesmo campeonato em outros anos. Copa do Brasil, Libertadores, mas o Corinthians sempre levou a melhor nos confrontos diretos. Ou seja, o Vasco é nosso freguês, né? Para este próximo confronto, a equipe comandada por Ramon Dias vem de 2 jogos sem vencer, pressionada por conta da derrota na estreia da Sul-Americana. Por conta disso, deve ter o time mais titular possível, mas com desfalques como Hugo Souza, Garro e talvez Angileri, né? Vamos ver aí se o Angileri realmente já vai estar pronto para voltar ou não, mas essas são dúvidas que o Corinthians tem, ou seja, 2 desfalques seguro e o Angileri que ainda é dúvida. Então é isso. Qual o seu palpite para o jogo de amanhã? Corinthians e Vasco, o que você acha que vai ser, quanto você acha que vai ser, o que você achou dessas notícias aí, enfim, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade sobre o Coringão, eu tô de volta, trago mais notícias, mais novidades do Corinthians. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, inclusive eu te agradeço por aqueles que já se inscreveram, que estão se inscrevendo diariamente, aqueles que também dão o seu like, que vê o vídeo e dá o seu like, porque isso ajuda bastante o nosso vídeo, ajuda o nosso canal, ajuda o YouTube a entender que o canal ele tá engajado e começa a recomendar para outras pessoas, beleza? Vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!